crianças. Hoje nós vamos estudar no PET, semana 3 da disciplina de matemática. E nós vamos aprender sobre contagem e códigos de identificação. Eu vou ler para vocês o recapitulando, que é o que vai dar uma base para vocês fazerem a atividade, ok? Números que não expressam, então que não são quantidades, ordens ou medições, são chamados de código de identificação. Quantidades é quanto tem um determinado conjunto. Ordens é aquele primeiro, segundo, terceiro e assim sucessivamente. São números que indicam ordens. Ou medições. O que a gente pode medir? A gente pode medir a massa, né? A massa corporal, ou seja, o nosso peso que a gente usa a balança. Então, esse número, ele não é um código de identificação. Outras medições, a gente pode medir uma parede também, que a gente usa qual que é o sistema de medida para a gente medir uma parede. É o metro. Então, esses não são códigos de identificação. Quais são os códigos de identificação? Esse tipo de número pode ter poucos ou muitos algarismos, não importa. E eles são criados de forma aleatória, com o intuito apenas de identificar e de localizar. São exemplos de código de identificação no dia a dia. Então, quais são esses números que fazem parte do código de identificação? São os números de telefone, números de residências, que é um número que tem nossas casas, senhas de atendimento. Quando a gente vai no mercado, a gente não pega uma senha para ser atendido na padaria? Então, aquele número é um código de identificação. Senhas de contas bancárias, senhas de e-mails, placas de veículo, código de barras de produtos e entre outros. Então, na nossa atividade, vamos ver o que vai fazer agora. Atividades. Marque a opção correta. Os números nas imagens indicam. Esse número 13 aqui nessa casa, ele significa uma contagem ou um código de identificação? Aqui nós temos uma amarelinha que está cheia de números. Esses números é uma contagem ou é um código de identificação? O número na camisa de um jogador, esse número serve para contar ou identifica o jogador? Então, ele é uma contagem ou é um código de identificação? Aqui nós temos um quadro com a quantidade, né? Número 9. Então, esse número aqui significa uma contagem ou um código de identificação? Vocês irão fazer um xizinho na resposta correta, ok? Na próxima página, temos o número 2. Observe os números nas imagens abaixo. Então, aqui nós temos uma casa, uma moeda de R$1, um pódio, uma caixa de leite e um celular. Pinte de amarelo o número em que é contagem. Qual dessas imagens que você vai colorir de amarelo que indica uma contagem?
Circule o desenho que possui número de ordenação. Eu já expliquei ali atrás o que são ordens, né? Os números ordinais, que é primeiro, segundo, terceiro. Então, qual dessas imagens aqui identifica uma ordenação? Faça um X nas imagens que os números são codificação, ou seja, que são identificação de código. Qual é dessas imagens aqui que a gente vai fazer um X que significa uma codificação? Pinte de azul a imagem que tem um número de medida de volume. Tia Tânia explicou lá que volume a gente mede, não é? Então aí vocês vão fazer com atenção essas questões, depois enviar fotos para eu poder corrigir e fazer o registro, ok? Beijos!